Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar a respeito da prática de artes marciais, a respeito de formas, né? Formas que normalmente são chamadas de kata nas artes marciais japonesas ou de taolu ou kati em artes marciais chinesas e que são elementos que estão presentes também em outras artes marciais, além das artes marciais japonesas e chinesas, né? Bom, e as formas são um elemento muito mal compreendido das artes marciais por parte tanto do público leigo quanto de algumas pessoas que praticam arte marcial, mas que muitas vezes não sabem o que elas estão fazendo ou por que elas estão fazendo aquele tipo de treinamento, né? E o principal erro que as pessoas cometem ao pensar a respeito de formas é achar que quando o indivíduo está realizando uma forma, ele está fazendo uma luta mental, né? As pessoas acham que o praticante ali naquele momento que ele está realizando um golpe, ele está imaginando que está de frente com um adversário, ele está imaginando um adversário e está tentando acertar esse adversário com aquele golpe, né? Não é isso que acontece. Existe uma razão para você estar fazendo aquele movimento ali, estar golpeando o ar, né? E existem diversos katas, diversas formas em várias artes marciais e cada tipo de kata possui uma aplicação específica, existe um porquê daquela forma. Eu vou começar a explicar para vocês aqui um pouco a diferença entre algumas formas, né? Para que elas são usadas, baseado no entendimento que eu tenho, conhecimento que eu tenho de prática de arte marcial que eu vivenciei no judô, no kung fu e atualmente no ninjutsu, no caso da Bujinkan, né? Que envolve tanto a arte ninja quanto a arte samurai, né? Bom, para início de conversa, algumas formas elas são elementos que vão trabalhar o seu corpo, né? Então existem formas em que você vai assumir posturas que são desconfortáveis, né? Você vai estar fazendo uma base baixa, que vai estar forçando a sua musculatura, né? E você vai estar fazendo movimentos muito energéticos que vão acabar trabalhando a sua musculatura. Então, nesses casos, a forma ela funciona como um treinamento de condicionamento físico, de fortalecimento muscular, de alongamento do corpo, ao mesmo tempo em que você está trabalhando a sua técnica, né? Então você está desenvolvendo memória muscular daquele golpe, você está praticando o golpe, ao mesmo tempo que você está fortalecendo a sua musculatura, alongando o seu corpo, né, e mantendo o seu corpo saudável, né? São formas onde você não está trabalhando exatamente uma estratégia de combate. Dou aí como exemplo um pouco da prática de Kung Fu que eu tive durante alguns anos atrás. Essa é uma forma de Kung Fu Ferropai, uma forma chamada Lin Bu Chuan, que significa punhos e chutes básicos, né? Então ele inicia partindo dessa postura e aí tem uma abertura de base bem diferente, né? Que ela inicia com os pés e aí baixa a base do cavalo, né? E você não vai utilizar essa movimentação de pés em uma luta, né? Depois tem você fecha a cabeça antes, né? Se o professor, digamos, fizer duas marcas no chão, duas linhas com tinta, e você colocar o pé nessas marcas, uma pessoa que seja muito pequena vai ter que abrir muitas pernas, enquanto que a pessoa que é maior, ela vai abrir muito pouco. Então, esse movimento aqui te dá uma referência do seu próprio corpo, pelo quanto você precisa abrir a perna para fazer a postura do cavalo, a postura do cavaleiro, né? E daqui inicia alguns movimentos de soco, né? Então, 4 socos. Então, aqui já é trabalhado a forma básica de soco do ferro velho. E em seguida, existe uma outra sequência de socos que também parte da postura de cavalo, se gira para a postura de arco, soca, né? Faz um movimento agarrando, puxa e soca o outro braço. Em seguida, para o outro lado.
Então, esse trecho está te ensinando a assumir uma postura avançada para socar um adversário, fazer um agarre, caso ele tenha bloqueado o seu ataque, enquanto você puxa, você sobe. Existem outras formas que vão tentar te ensinar coisas que vão além do seu próprio corpo, né? Então, por exemplo, existem katas, onde você vai estar praticando o movimento, prestando atenção no seu estado mental, na distância e no ritmo do seu movimento. O exemplo mais famoso disso, por exemplo, é o Tai Chi Chuan, em que os movimentos são realizados de forma contínua e fluida, né? Porém numa velocidade muito mais pausada e também trabalhando de certa forma a meditação em movimento. Um exemplo disso dentro da Bujinkan é o Sanshin no Kata, que é uma das formas mais importantes na base da Bujinkan. A intenção do Sanshin no Kata é, através da prática, você trabalhar o coração, trabalhar o espírito, né? Então, eu estou fazendo movimento com o corpo, mas eu estou treinando o meu espírito. Sanshin no Kata. E após isso, a gente chega em alguns katas que já são mais elaborados. São katas que contêm as estratégias de uma arte marcial. E existem alguns exemplos. Pelo lado do Kung Fu, por exemplo, existem katas ou taolus ou katis, que são formas muito longas de vários movimentos que não se repetem, né? E também é um tipo de forma que é muito empregada, por exemplo, no caso do karatê, né? Esse tipo de kata, esse tipo de forma, na realidade, ele é um catálogo de técnicas, né? A forma de garantir que as técnicas iam ser passadas adiante de forma fiel à forma como elas tinham sido ensinadas era fazer com que os praticantes se dedicassem a memorizar aquele movimento, né? Então isso garantiu que durante décadas ou séculos depois os praticantes continuassem realizando os mesmos movimentos que foram criados num período muito mais antigo. No caso do Karatê e alguns estilos de Kung Fu, essas artes marciais passaram por períodos onde elas foram reprimidas, né? Onde elas não poderiam ser praticadas. Então era necessário praticar de forma escondida, né? E aí tem aquela questão que algumas pessoas acreditam que a única forma de se aprender a lutar é lutando, mas se você tem que trabalhar
né, e você não pode se machucar, ou então você não pode ser visto lutando com outra pessoa porque chamaria atenção e é uma prática proibida, talvez aprender a lutar lutando não seja uma ideia tão boa assim, e você tenha que realizar uma forma de treinamento que você possa fazer dentro da sua casa, por exemplo, no fundo do seu quintal, que não dependa de um parceiro, que não vai te machucar, que não vai machucar seu parceiro, né, e que talvez possa ser camuflada. Nesse caso dessas formas que são longas, que possuem uma quantidade muito grande de movimentos, é importante que o mestre que está ensinando essa forma tenha um conhecimento muito aprofundado da arte marcial, porque dessa forma ele consegue pegar aquela parte que interessa naquele momento para ensinar para o aluno dele como que se aplica aquele segmento da forma numa situação de defesa pessoal ou de combate real, né? Então é como se esse kata fosse uma caixa de ferramentas, onde ali você tem as ferramentas, as estratégias para se proteger contra diferentes tipos de situações, né? Como situações em que um adversário vai tentar te socar na cabeça ou no abdômen, ou um agarre no punho, um agarre na gola, uma tentativa de projeção, um chute. Então esse kata, essa forma mais longa, ela é um repertório de estratégias de como se defender contra uma variedade muito grande de situações. Então é importante que, além de se memorizar essa sequência de movimentos e praticá-la para desenvolver memória muscular e condicionamento físico, você consiga trabalhar os segmentos dessa forma, de forma isolada, para que você consiga extrair daquele segmento a aplicação real dessa forma. E indo um pouquinho mais adiante, a gente começa a encontrar um outro tipo de forma que já é muito diferente das formas do Kung Fu e do Karatê, né, que são as formas das artes marciais japonesas de origem de samurai, né? São formas ou katas que normalmente envolvem a interação entre duas pessoas. Então você tem dois indivíduos realizando um movimento, né? Normalmente um é chamado de tori, que é aquele que realiza a técnica, e o outro é chamado de uke. O que é aquele que recebe a técnica, né? Esse tipo de treinamento é muito empregado, por exemplo, no Aikido, na Bujinkan, também no Judô, como por exemplo o Nage no Kata, Katame no Kata, Ju no Kata. E existem alguns exemplos de katas que envolvem uke e tori que são longos, como por exemplo a escola de Tenshin Shoden Katori Shintoryu. Hakka no Tachi. Mas essa escola é uma exceção. A maior parte das escolas de artes marciais japonesas focadas em ninjutsu e bujutsu, né, arte marcial samurai, possuem katas que são muito curtos, né, são técnicas que acabam em 2 ou 3 movimentos muito rápidos, porque são situações que ocorriam no campo de batalha ou numa situação de defesa pessoal, e muitas vezes são técnicas que envolvem o manejo de armas, né? Então não existe uma troca muito grande de movimentos, porque são técnicas que realmente acabam muito rapidamente com uma das pessoas muito gravemente ferida ou fora de combate, né? Então já é um tipo de situação totalmente diferente. E essas técnicas, elas trabalham a situação mais focada, diferente daquelas técnicas do Kung Fu e do Karatê, que são um catálogo muito grande, que você tem que separar o movimento para buscar a interpretação daquele movimento. No caso dessas outras artes marciais de origem samurai, ou no caso do ninjutsu, o kata já é a forma aplicada, né? Então, nesse caso, o kata ele já se torna uma ferramenta um pouco diferente,
porque ela vai te colocar na situação específica em que o kata é realizado. Como, por exemplo, existe no judô, no Nage no Kata, segmentos do kata, onde cada uma trabalha um tipo de técnica. Como, por exemplo, para vocês, um segmento do Nage no Kata que trabalha as técnicas de Koshiwaza, projeções que envolvem o uso do tronco para projetar o adversário. Embora algumas pessoas não sejam muito fãs desse tipo de treinamento, que no caso é a forma, são pessoas que geralmente acreditam que você só vai aprender a lutar realmente lutando. O kata ele possui características que vão além do randori ou da luta livre, como por exemplo ocorre no caso do judô e jiu-jitsu, né? Que é o fato que o kata ele vai te colocar naquela situação específica e talvez aquele tipo de situação seja um tipo de situação que dificilmente vai acontecer com você durante um randori, durante uma luta num ringue ou em um esporte de arte marcial, mas pode ser um tipo de situação que pode ocorrer rotineiramente em uma situação de conflito fora do tatame, como por exemplo uma situação de defesa pessoal ou então no caso de um conflito como as guerras que ocorriam antigamente. Então são situações em que, por exemplo, talvez o seu adversário vai te agarrar aqui por trás enquanto o seu adversário está nas suas costas, coisa que muito dificilmente ocorre dentro de um ringue, né? Ou então um agarre no punho e um soco no rosto de forma simultânea, ou então algum outro tipo de técnica ou chave que, como dito, ocorre rotineiramente numa situação de defesa pessoal, mas é um tipo de técnica que dificilmente vai ser aplicada contra você durante um randori ou durante um esporte de combate. Como por exemplo, citando também o judô, no início do Nage no Kata do judô é realizado a técnica Ippon Seoi Nage contra um soco que vem de cima, né? Se levanta o braço e avança o soco, um soco martelo contra o topo da cabeça, né? Que pode ser um soco meio estranho para quem está acostumado com boxe e o MMA, só que é um movimento muito comum se você pensar numa situação em que o indivíduo está utilizando uma faca ou uma lâmina, né? Esse tipo de ataque por cima, tentando buscar a sua cabeça ou aqui essa região da clavícula, é um tipo de ataque muito perigoso, porque ele visa regiões que são vitais para o seu corpo, né? Então, enquanto outros ataques, por exemplo, um corte na sua mão, no seu antebraço, por exemplo, vai te machucar, você vai perder sangue, talvez afete algum tendão, afete o movimento da sua mão, mas de certa forma você não corre risco de vida por um simples corte. Talvez você se machuque no braço, mas atinja o seu adversário em um ponto vital e consiga colocar ele fora de combate, e você volta para sua casa com um ferimento que pode ser tratado e talvez você tenha uma sequela, mas você vai sobreviver àquela situação, né? Já um ataque como esse caso de uma estocada de cima para baixo visando a cabeça ou essa região da clavícula pode levar uma pessoa, é um ataque que pode levar uma pessoa à morte, né? Então, no caso do Ippon Seoi Nage do judô, em que você em curta distância, dominando o braço que está tentando te atacar e prende o braço e realiza uma projeção, é uma resposta efetiva e natural contra esse tipo de ataque que não vai acontecer com você nunca num randori de judô, ou então raramente vai ocorrer um tipo de soco dessa forma
em um ringue de um octógono de MMA ou de alguma outra modalidade de combate, né? Então, dificilmente você vai conseguir aplicar o Ippon Seoinage no habitat natural dele, né? Enquanto que dentro do kata você consegue trabalhar essa técnica nessa situação onde ele funciona muito bem. Você percebe que, por exemplo, os judokas, apesar de eles treinarem projeções, né, quando eles estão lutando entre si, existe uma dificuldade de conseguir jogar o outro adversário, porque ele sabe o que você vai fazer, ele sabe que você vai tentar projetá-lo, e ele conhece a técnica, ele não é bobo, né? Então, naturalmente, você vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir realizar o Ippon Seoinage tão efetivamente no seu adversário como você conseguiria fazer se caso ele estivesse tentando te acertar com o movimento do braço descendente, né? Então, o kata ele apresenta aquela situação onde aquela técnica funciona melhor, né? E por isso que algumas artes marciais, como é o caso da Bujinkan, possuem diversos katas, cada um curto também e realizado em um tipo de situação diferente. Então fica aí para vocês esse esclarecimento a respeito das formas nas artes marciais, por que elas são importantes e devem ser treinadas, e elas não são simplesmente apresentações e exibições dos movimentos das artes marciais. Quem pratica um movimento de um kata realizando o movimento apenas por fazer, ou então apenas por exibição, está treinando a arte marcial da forma errada. A arte marcial ela tem uma natureza aplicada a uma situação de defesa pessoal ou uma situação de combate real, né? Bom, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você tem alguma dúvida a respeito de arte marcial, fique à vontade aí no espaço dos comentários, pode enviar sua questão aí para mim. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais.